Direito e Literatura está de volta para debater o tema revolução. O que é preciso para que um movimento constitua uma revolução? Quais são? Existe um checklist, né? Os cientistas políticos gostam muito de dizer uma revolução, uma democracia tem tais coisas. Uma revolução tem alguns requisitos? O seu Sartori, nesse conceito. texto das Revoluções Verdadeiras e Falsas, quando ele fala da Revolução Francesa, que diz que é o grande momento de transformação e de saída do conceito de revolução astronômico para a revolução no sentido da política, ela é um momento que ele chama de um momento detonante, né, de uma ruptura, né, que acaba com alguma coisa, transforma isso em algo novo. Essa é a ideia, né? Essa a ideia é fundamentalmente, essa. Eu acho que é essa a ideia que todos nós herdamos de revolução, da francesa, né? Essa coisa que rompe com a estrutura Seria uma anterior espécie e de traz o novo. antropofagia, assim. Mas também Você pega o velho e... É que existe a questão da vulgata da revolução também, porque do conceito de revolução. Porque a gente também poderia pensar que, por exemplo, se esquece que coisas que não ganham uma dimensão tão grande como uma revolução, por exemplo, a Revolução Gloriosa na Grã-Bretanha, em 1688, ela liberou as forças do mercado e criou uma revolução de cunho econômico tão grande, talvez, quanto o impacto político da Revolução Francesa. Só que desarmada do jeito que foi, não teve o mesmo impacto no imaginário popular. E a gente chama de, por exemplo, Revolução Industrial. Também tem o nome da revolução. Claro. É que na realidade a revolução tem um pouco essa coisa do revolver, né, do mudar as coisas, né, mas no campo da política a gente acaba entrando nesse campo da política e como isso vai repercutir no próprio campo do direito depois, ou seja, isso é uma coisa interessante de como talvez o impacto, por exemplo, da construção daquilo que vem da Revolução Francesa, do Estado de Direito, do projeto liberal, do Estado de Direito, das regras, como isso impacta concepção de revolução por conta da sua, do respeito a uma ordem instituída e garantidora, né? Tanto é que depois a crítica que esse pensamento liberal vai fazer, a própria Revolução Russa, o modelo da revolução total, né? Ou seja, de uma revolução que rompe e que ao mesmo tempo instala a ditadura do proletariado, como o grande dilema é o momento pós-revolucionário. O direito faz alguma revolução ou o direito é exatamente aquele que está prontinho para justificar aquilo que foi feito numa revolução? Boa pergunta, muito boa pergunta, né? Como vamos respondê-la? O direito, muitas vezes, também ele pode ser uma fonte muito interessante de questionamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve aqueles atos legislativos, né, principalmente sobre legislação com relação ao terrorismo, logo após os ataques, né, o direito, o governo Bush tentou uma revolução jurídica, né, para ter uma série de procedimentos, e houve uma resposta dos cidadãos e das ONGs americanas contra isso. Então, o direito foi um campo essencial de batalha dentro de uma revolução não revolucionária, dentro da ideia de vulgata revolucionária. Então, ele pode conviver com essa dialética de uma forma muito interessante, parece para mim. E quando se fala em revolução silenciosa? Parece que vai minando, uma revolução silenciosa. Por exemplo, no direito brasileiro há uma revolução silenciosa. Sim. Que eu chamo de positivismo jurisprudencialista. O professor Bolzan gosta disso, não chama de positivismo, mas chama de jurisprudencialismo. Jurisprudencialização da Constituição. Isso, né? sabe o que é? Silenciosamente, nós não temos mais o direito. Nós temos o que foi dito sobre o direito. Talvez a questão é algo silencioso e já tomou poder. As coisas, acho que passa um pouco, há uma mudança da perspectiva, vamos dizer assim, revolucionária, ou seja, talvez, ou seja, essa ideia que o Sartori chama de um momento detonante, ou seja, de um ato simbólico, né? E que vinha do Vitor Hugo, por exemplo, com a questão dos miseráveis, as barricadas. Não quer dizer que é o governador Sartori com os atos detonantes de um pacote. Desculpe todo o Brasil, eu não posso perder a pequena anedota, porque ele está falando do Giovanni Sartori, cientista político, enfim, famoso, e que nós temos um governador que
Ah, chama sim, claro. Sartori, que Claro. acaba, que já mandou o segundo pacote absolutamente revolucionário. Hoje é revolucionário, É. hoje a Assembleia Legislativa está Então, vivendo. que vai causar uma revolução, não sei se por bem ou por mal. Também Então, não sabia. desculpe, Não, mas Zé, faz parte. te interromper, mas há algumas anedotinhas que a gente não pode perder, né? Mas eu acho que essa coisa, esse momento detona no sentido de uma transformação, algo que seja simbólico, né, uma data simbólica, né? Como a própria ideia das barricadas, né, do que tem nos Miseráveis, para ficar na literatura, né, do Victor Hugo, também isso acaba se modificando, talvez hoje, ou seja, a ideia de um momento revolucionário, talvez a questão da revolução talvez passe um processo mais longo, né? Ou seja, a perspectiva de transformação. A gente mesmo falava no nosso livro lá do Teoria do Estado, na Ciência Política e Teoria do Estado, ou seja, da ideia do Estado democrático de direito como uma perspectiva transformadora da realidade, né? Isso. Ou seja, a ideia que vem, né? Ou seja, a concepção do Estado democrático de direito como que carregasse, né, uma perspectiva de transformação, que está na nossa Constituição, e que na realidade a gente... O né, Brasil é uma olhando... república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, transformar a sociedade. Mas ele diz... Essa revolução não aconteceu ainda Pois aqui é. nesse país. Não. Sim, talvez aí seja a questão. Ou seja, será que por meio do direito se poderia transformar a realidade? Ou seja, se utilizando o direito... O que a gente está vendo é exatamente o contrário hoje, quando você fala da questão desse positivismo jurisprudencialista ou jurisprudencialização. O que a gente está vendo é um processo de subversão da ordem. Sim. Né? Sim, o Ao que é contrário. diferente de revolução, né? É, claro. Que é Talvez a gente, ao diferente. invés de a gente falar em revolução, a gente poderia falar num golpe de Estado institucional. Aliás, que é um termo que o Paulo Bonavides usou num livro lá sobre o Estado neoconstitucional e tal, que ele fala, seja, um golpe de Estado institucional, ou seja, você vai minando as estruturas institucionais por dentro, né, subvertendo a ordem ao contrário. Entendi. Né? Você tem o texto constitucional que diz algo e ele vai sendo minado e, de repente, Claro, ele já não diz Já mais não, aquilo. Não diz mais, é. claro. Por Se dentro constrói foram sobre ele uma colocadas, narrativa. exato. É uma espécie de nova língua. Narrativas, é. E como tudo é Para muito ficar aberto, no Orwell também. E como tudo é muito aberto, não é? A possibilidade de tu fazer esse tipo de coisa é imensa. A gente tem instituições, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas dessa, digamos, grande revolução que acontece hoje no mundo, que a gente tem essas eleições e Brexit e Trumps e outras coisas, são outras formas de revolução. A humanidade, ela se Verdade, sofistica é. e o ser humano, ele é esquemista às vezes. Ele acaba encontrando maneiras de penetrar as instituições e criar coisas mais sofisticadas dentro Que desse é campo também um outro campo, que é a revolução dos costumes também, né? Que ao longo do século XX nós vimos também em vários momentos, os anos 60 são considerados também nesse sentido uma revolução de costumes, de abertura, de modificações, de questão da mulher num determinado lugar também, que passa a ser visível, um pouco mais visível, enfim, mas que chamaria de revolução dos costumes nesse sentido, né? E que tem alguns desdobramentos também, talvez, no mundo de hoje, que possa ser pontas fazer parte dessas grandes mudanças que vem vindo aí. Né? O Albert O que Camus está diz aí. que todas as revoluções acabaram sempre fortalecendo o Estado. Claro, porque na realidade essa perspectiva você tem Como é que os na historiadores... tradição, você vê a própria ideia de ela rompe com uma ordem para instalar uma nova ordem. É por isso que vai se dizer o grande dilema da revolução é o modelo é o momento pós-revolucionário, É o ou Napoleão. seja, da nova ordem. O Claro. Napoleão da Revolução Da dos história. Bichos. Claro, é o Napoleão da Revolução dos Bichos, que é o Stalin, a gente poderia dizer, sim. da Revolução Russa. Claro. Tá? E que é o grande, que a ideia do modelo da chamada revolução omnicompreensiva, ou da revolução completa, ou seja, essa é uma revolução que rompe com o czar, mas que instaura uma nova ditadura do ordem, proletariado, claro, ou seja, claro. que é uma revolução permanente, que vai continuar até que essa ordem esteja completa. O Dr. Zhivago aqui passou por isso, né? Ele passou por esse momento, acho que dramático, né? Por isso, de já é um perda ponto pra ti. completa. Eles não absoluta. combinaram, mas É. passaram para ti agora falar sobre isso. Mas sabe que, na verdade, às vezes que eu fico pensando um pouco mais, eu acho que também um pouco nessa questão do papel do intelectual com relação às revoluções, e acho que é importante para a gente exercer um pouco do espaço
de tentar demonstrar para as pessoas de que grandes mudanças acontecem sem a ideia de revolução clássica. Quantas vezes a gente fala que para o Brasil precisa de uma grande revolução, talvez não seja tão necessário. A gente precisa entender que grandes mudanças podem ser construídas ao longo do tempo e dentro das instituições. O Dr. Zhivago serve de um exemplo oposto, nesse caso, de que às vezes uma mudança de tábua rasa, uma coisa muito brusca, geralmente não atinge o resultado desejado. O New Deal que Franklin Roosevelt fez foi uma revolução que durou durante 50 anos, nunca ganhou a cunha de revolução, mas aconteceu dentro das instituições e respondendo a tua pergunta, ela não fortaleceu o governo, acho que ela fortaleceu, no fim das contas, o indivíduo, mesmo no crescimento do Estado. O Camille fala em fortalecer o Estado. Estado, sim. Estado. Então, nesse caso, acho que de todo depende. modo, mesmo as revoluções estilo comunista acabam fortalecendo o Estado. É paradoxal, porque se a nova ordem o marxismo Estado tem uma também. teoria negativa do Estado, em todo lugar que ele chegou, fortaleceu aquilo que ele queria terminar. Claro, por isso. Claro. Mas aí vem a justificativa exatamente, ou seja, você precisa ter uma revolução permanente para poder, no longo tempo, garantir, fazer desaparecer aquele passado, de certo modo, e aí sim, talvez, chegar ao momento final. Só que isso não acaba nunca acontecendo. Eu, como nos anos 80, membro da OSI, eu sinto um cheiro de Trotsky nisso que tu está dizendo, não? Claro. Sim, claro, mas é um pequeno momento. Momento de lembrança do passado. Lembranças do passado. Daqui a pouco vai entrar as reminiscência. músicas dos anos 70 no fundo musical. Vem os Bee Gees. Vem os Beatles e fazem uma revolução. Ou também, algo assim, fundo musical do programa. Mas falem os historiadores. Então, a questão, a revolução pronta e acabada leva para um outro momento que pode ser ditatorial também, que é o que vem que tem essa grande explosão, que é o exemplo da francesa, vai trazer como consequência um outro Estado. E o grande lema da Revolução Francesa também, que é o retorno, o terror, né? Logo depois. Exatamente. Quer dizer, o pior possível, no caso. Isso acontece. Acaba com sempre. tudo. E o processo brusco, ele cria a desconfiança natural, que é um dos momentos que a gente tem hoje também no Brasil, por exemplo. A mudança foi uma mudança brusca que gera como, digamos assim, o aftershock, como a gente poderia dizer, né? O resultado natural da grande desconfiança. Então, a luta permanente pela legitimidade é uma fonte de instabilidade, que onde, uma vez que se começa o processo revolucionário, começá-lo às vezes pode ser fácil, encerrá-lo que é o dilema. Tu não tem essa outra ponta na mão. Porque Nunca. os desdobramentos são imprevisíveis muitas vezes, né? Talvez isso. Eu tenho que chamar um teu intervalo, Napoleão. mas só queria saber de qual, especificamente, que o Bruno explicasse na sequência. Está falando do Brasil, que ele aprofundasse só um pouquinho no início, depois o Zé. O professor Bolzan entra, o Direito e Literatura faz um intervalo, na volta começamos com o Bruno para terminar esse assunto, ficou no ar, e nós já voltamos.